Olá, meu querido, minha querida, boa noite. Que a paz do Senhor esteja convosco. Convido você a participar deste culto de domingo, aonde você será abençoado grandiosamente. Não somente você, mas a sua casa, a sua família será grandiosamente abençoada. Aqui nós estaremos louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Agora eu convido você para nós abrirmos este culto, ler no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que se diz assim: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Amém? Você e eu somos propriedade exclusiva do Senhor. É motivo de nós nos alegrarmos, porque o Senhor, quando Ele nos diz que somos propriedade exclusiva, Ele tem um compromisso conosco. Ele guarda você, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família. Então, é motivo de você se alegrar. Amém? Então, oramos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor da glória, que Tu venha abençoar este culto, Senhor. Que Tu venha abençoar, Senhor Deus, a casa a qual a palavra do Senhor chegará, aonde ela causará, Senhor Deus, algo extraordinário. Abençoa, Senhor Deus, a vida do pregador, do nosso pastor. Pai querido, Pai da glória, que essa palavra, Senhor Deus, aonde chegar, ela venha curar, ela venha libertar. Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, Pai, nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra. Pai querido, que Tu venhas fazer, Senhor Deus, algo extraordinário, Senhor Deus, através da Tua palavra. Aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra doente, que ele venha, Senhor Deus, restabelecer a sua saúde. Pai, abençoa, Senhor Deus, abençoa grandiosamente os lares, abençoa, Senhor Deus, a cada um, Pai amado, que está escutando e vendo este vídeo, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino.
Olá, povo abençoado, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Depois desses abençoados hinos que nós acabamos de ouvir, de cantar, de nos deleitar, de adorar o Senhor com eles, é momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Antes de nós lermos a santa e gloriosa palavra de Deus, eu quero dizer a você que as coisas, na verdade, estão se acalmando, as ondas estão se aquietando, os ventos cada vez mais estão soprando menos, a calmaria está sendo estabelecida na terra, no mundo, no nosso Brasil. Mas também eu quero dizer a você algo que é muito especial, e eu creio nisso, que depois desta onda que se levantou em todas as partes da terra, ondas de tristezas, de dor, de morte, de pânico, de angústia, eu quero que você acredite que Deus vai estar enviando uma onda, mas é uma onda de vida, é uma onda do seu poder, uma onda do seu espírito, também vai estar varrendo a terra. Pessoas em todos os lugares e por todas as partes, elas vão ter encontro especial com Jesus pelas ruas, pelas praças, pessoas serão curadas, as repartições serão públicas, serão invadidas pelo poder de Deus, vai se ouvir deste evangelho do Senhor Jesus Cristo por todas as partes da terra. Um grande avivamento está para acontecer na terra, e eu quero que você se prepare, porque esta é a grande onda que o Senhor logo vai estar enviando sobre as nações. Te prepara, é promessa de Deus, antes do arrebatamento da igreja. Amém? Fica tranquilo. E Deus, Ele tem algo especial para a tua vida nesta noite, como sempre tem, todas as vezes que nós temos oportunidade de ouvir da sua palavra. Amados, hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para a igreja, extremamente importante para o ser humano, e nós percebemos, principalmente eu tenho percebido nesse momento que estamos vivendo, que muita gente está perdida nessa questão de oração. Muita gente não está sabendo nem como orar, os princípios da oração. E aí, para que nós possamos ajudar as pessoas, dar uma orientação às pessoas acerca da oração, que na verdade a oração é o nosso instrumento de guerra, de batalha nesta vida. Tudo que nós precisamos nesse momento é aprender a orar. Esta foi uma necessidade também dos apóstolos de Jesus, porque os apóstolos de Jesus também, certa feita, chegaram a ele e pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Jesus era incansável em oração, incansável no quesito orar. Jesus, enquanto seus apóstolos estavam dormindo, ele estava orando. Enquanto eles estavam nas suas casas, Jesus estava nos montes orando. E aí, nada melhor do que Jesus para nos dar a orientação que precisamos. Ninguém melhor que Ele para nos dar a orientação que precisamos acerca de oração. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que é um texto também bastante conhecido, e as pessoas também usam este texto de uma forma errada. E está no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus então
dá aos seus apóstolos um modelo de oração. Em Lucas, enquanto seus discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, e ali também, no Evangelho de São Lucas, Jesus também os ensina. Mateus também, ele ratifica. Mateus também relata esse ensinamento de Jesus acerca da oração do Pai Nosso. São Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 6, Jesus diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Amados, veja bem, quem não conhece esta oração ou modelo de oração? É muito comum se ouvir pessoas declarando e usando este texto, este modelo de oração, como oração. E Jesus, então, para atender aos seus apóstolos, ele, antes mesmo de ensinar os seus apóstolos a orarem, ele ensina os seus apóstolos como não se deve orar. Veja bem, no versículo 5, Jesus ele diz assim: e quando orardes, não seja como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus ele começa a ensinar a eles como não se deve orar, porque Jesus ele mostra que muitas pessoas, os fariseus, que ele os trata de hipócritas, eles buscavam lugares privilegiados, buscavam locais de muita aglomeração de pessoas para poder fazer as suas orações. E aí Jesus ele ensina que esses homens, ao fazerem isso, eles já estavam recebendo a recompensa deles. E qual seria a recompensa deles? A recompensa deles era só serem vistos pelas pessoas que ali estavam. E quem sabe
muitas pessoas elogiavam a forma eloquente deles orarem. Mas Jesus então diz: olha, não vos assemelheis a eles, porque eles já receberam as suas recompensas, que eram somente o fato de serem vistos. Por isso Jesus, ele diz: olha, mas você quando orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Teu Pai que vê todas as coisas, que conhece tudo o que está em oculto, Ele te ouvirá. Não somente te ouvirá, mas como te recompensará. E quando Jesus ele dá um modelo, ele começa a ensinar mais precisamente acerca da oração. Neste modelo, ele apresenta para nós alguns aspectos que são extremamente positivos no momento de orarmos, para que as pessoas não estejam orando de uma forma vaga, sem direção, sem uma orientação, sem uma base bíblica. E nós vamos aprender com Jesus a partir de agora. O versículo 9, Jesus ele começa dizendo: portanto vós orareis assim. E ele começa dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós devemos aprender nesse modelo de oração é que Jesus, ele nos ensina que nós temos um Pai. Olha que maravilha! E esse Pai, ele está nos céus. Jesus, ele começa a nos ensinar os seus apóstolos e nos ensinar que essa nossa oração, ela precisa chegar a alguém. Essa nossa oração, ela tem que ter um destino. E Jesus já nos ensina dizendo: quando vocês orarem, orem ao Pai, Pai nosso. Comecem dizendo Pai nosso. Então, nós começamos a perceber que Jesus então nos aponta uma direção para a oração. E é tão impressionante isso, que de tantas religiões no mundo, nenhuma dessas religiões apresenta um pai, tem um pai como nós temos. Você vê o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o sintoísmo, todas essas religiões, eles são na verdade como se fossem órfãos. Mas Jesus vem, Jesus ele nos ensina que nós cristãos, nós não somos órfãos, que nós temos um Pai, nós temos um Pai a quem recorrer, nós temos um Pai a quem buscar, a quem direcionar a nossa voz e a nossa oração. Em seguida, Jesus, ele diz que esse nosso Pai, ele está nos céus. Mesmo versículo, ele diz que esse nosso Pai está nos céus, logo não está na mesma dimensão humana, que esse nosso Pai, ele está acima de todas as coisas. É impressionante quando a gente lê em 2 Crônicas, no capítulo 6, a palavra nos ensina ali
que esse Pai nosso que está nos céus, Ele é tão grande e tão poderoso, que o livro aos Crônicas apresenta Ele como aquele em que nem mesmo os céus dos céus pode lhe conter. Ele diz que os céus está o trono de Deus e que a terra é o estrado dos seus pés. Os céus dos céus não cabem a esse nosso Deus, a esse nosso Pai. É o Deus que está além do tempo, além do espaço. Por isso que Ele é um Deus eterno e por isso que Ele é um Deus onipresente. Ele enche todas as coisas, espaço e tempo. Esse nosso Deus de tão grande, grandioso que é, Ele enche todas as coisas. Por isso, o livro de Crônicas nos diz que os céus dos céus não pode lhe conter. E Jesus, Ele ensina nesse modelo de oração, quando vocês orarem, orem ao Pai. Vocês têm um Pai que está nos céus. E Ele continua, no mesmo versículo, Ele continua dizendo, depois que orarem ao Pai, depois que olharem e que buscarem a esse Pai, sabendo de que onde Ele está, Jesus diz assim: santifiquem o nome dEle, porque Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha aqui, incluído no modelo de oração, a santificação ao nome do Senhor. E como é possível isso? Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 24, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo o seguinte: por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Ora, quando eu, ao invés de santificar o nome de Deus, eu provoco uma manifestação entre as pessoas que me cercam, com as minhas atitudes, com meu testemunho, eu consigo provocar neles a possibilidade deles blasfemarem de Deus. Logo, esta minha atitude está completamente ao contrário daquilo que Deus, daquilo que Jesus, Ele nos ensina neste modelo de oração. Porque Jesus, Ele diz: orem ao Pai que está nos céus, porque vocês têm um Pai, e Ele está nos céus, está sobre todas as coisas, seu reino e domínio é sobre tudo e sobre todos. Mas nesse modelo de oração, Jesus diz assim: não esqueçam de santificar o nome dEle. Santificar o nome dEle, primeiro é andar como filho dEle, buscar a santidade, buscar a santificação, viver, andar no agir, um testemunho santo, um testemunho que exalte o nome de Deus, um testemunho que glorifique o nome de Deus, um testemunho dentro da sua casa, em que a sua família desejem Deus, um testemunho em que os vizinhos possam glorificar o Deus que você serve. Isso é santificar. Isso é santificar. O Pai nosso, vocês precisam ter um destino. E o destino da oração de vocês tem que ser o Pai.
E você já sabe que esse Pai, Ele está nos céus. E vocês já sabem também que vocês precisam santificar o nome dEle através do estilo de vida que vocês vivem na terra. Mas neste mesmo modelo de oração, Jesus, no versículo 10, Ele continua dizendo: venha o teu reino. Olha aqui, amados, tudo no modelo de oração, que não é algo, não é para que nós peguemos isso aqui e oremos, porque se nós fizermos deste modelo aqui de oração uma oração, nós vamos estar enquadrados naquele princípio de como não se deve orar, que seria a vã repetição. Eu fico repetindo, como os hipócritas faziam, como Jesus ensina na sua palavra. Então Ele nos dá esse modelo: Pai que está nos céus, santifique o nome dEle. E aí o próximo passo é: venha o teu reino. Na oração de vocês, não esqueçam de pedir ao Pai que o reino dEle venha sobre você. É como se você dissesse: Pai, reina em mim, que o teu poder venha sobre mim, que o teu reino dos céus, que o reino dos céus, ele seja uma extensão em minha vida aqui nesta terra. É como se estivéssemos dizendo: sim, Senhor, venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre a terra, venha o teu reino sobre a minha casa, venha a nós, reine sobre nós, seja rei sobre nós. Modelo de oração de Jesus. Ele diz: não esqueçam de pedir ao Pai que o reino dele venha. Venha a nós o teu reino. E para a glória de Deus, em milhares e milhões de pessoas no mundo todo, Jesus já está reinando. Jesus já é rei no coração de cada pessoa. Jesus já é Senhor, provavelmente no teu coração. Jesus já reina na tua vida. Jesus é rei no teu coração. Jesus é rei, já reina na tua casa. Jesus, quem sabe, já é rei nos teus negócios. Portanto, essa era uma vontade do Senhor, e Ele colocou exatamente nesse modelo de oração. Não se esqueçam de orar ao Pai que está nos céus. Não esqueçam de santificar o nome dEle, dizendo o seguinte: e que seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Que Jesus está querendo nos ensinar aqui neste modelo de oração é: Pai, que nós possamos aprender a fazer a tua vontade nesta terra, como teus anjos as fazem nos céus. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos ser fiéis e solícitos em fazer a sua vontade aqui, como ela é feita lá. Jesus prossegue neste modelo de oração, dizendo o seguinte, a partir do versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha a preocupação, olha como é a preocupação de Deus e de Jesus nesse versículo: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o que a gente compreende aqui neste versículo é que o Senhor quer que o pão nosso de amanhã, de depois de amanhã, da próxima semana e do próximo mês, Jesus está dizendo: o pão de cada dia pede hoje. Que quando você pede o pão de cada dia hoje, Deus, Ele está providenciando este pão no amanhã.
para o amanhã. Então olha como é interessante. Deus, e aí nos faz lembrar algo extremamente significativo para nós de igreja, porque quando a gente pega no livro de Êxodo, no capítulo 16, que ali fala exatamente quando os filhos de Israel, eles começaram a murmurar contra Deus, por causa de comida, por causa de alimento, e Deus então chama Moisés e chama a Arão, e dá orientação a eles, e diz, olha, vai ao povo e diz para eles, que eu estarei mandando a eles pão, e que irei mandar a eles também carne. Deus, ele orienta aqueles homens, dizendo, pela tarde enviarei a carne, e pela manhã eu vou enviar o maná dos céus. E Deus assim cumpriu a sua palavra. Pela tarde ele mandava as codornizes, e pela manhã, depois que a neve subia, então ficava brotado em todo o deserto o maná, o pão, e eles colhiam aquilo para se alimentar. Mas Deus também deu uma ordem, dizendo a eles, cada um pegue a sua porção do dia, não deixe absolutamente nada para amanhã. Só que alguns, preocupados com amanhã, eles escondido guardavam. E quando eles faziam assim, todas as vezes que eles iam ver no dia seguinte, estava apodrecido e havia dado bicho. Porque Deus, na verdade, não queria que eles se preocupassem com o amanhã. O pão do amanhã era Deus que estaria providenciando para eles. Com isso também, nós aprendemos hoje que, na verdade, não é que Deus seja contra você guardar um pouco, fazer uma economia, ter uma reserva, não. O que Deus não quer é que você ponha a sua confiança nessa sua reserva para o amanhã. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você tenha e ainda que você faça suas reservas. Deus não quer que você dependa daquilo. Deus não quer que você confie naquilo. Deus não quer que você ponha a sua confiança naquilo, nas reservas. Deus quer que você confie nele. Hoje, Deus quer que você confie nele no amanhã e para sempre. Então, Jesus, ele diz, nesse salmo, nesse modelo de oração, Jesus, ele ensina e nos orienta, peçam ao Pai que o pão nosso, peçam a Ele, o pão nosso de cada dia, que Ele nos dê hoje, o pão de cada dia, que o Senhor nos dê hoje. Essa é a preocupação do Senhor, até com a nossa sobrevivência, com a nossa subsistência na terra. Mas Jesus então, ele continua, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e no versículo 12 ele coloca algo que também é muito importante na nossa oração e também para nós recebermos de Deus respostas às nossas orações. Porque o versículo 12 ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, o que Jesus, ele coloca nesse modelo da oração, perdão. Jesus, ele insere nesse modelo de oração, perdão. Jesus, ele inclui o perdão. Por que Jesus inclui o perdão? Porque se estamos orando, se estamos buscando a Deus, se estamos clamando ao Senhor, e querendo de Deus algo, e buscando de Deus algo que nós achamos que é extremamente importante para nós, nada, absolutamente nada, pode impedir. Então veja,
que Jesus coloca exatamente o perdão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E este versículo aqui, ele se harmoniza com o versículo de número 14 e se harmoniza também com o versículo de número 15. O que é que Jesus está querendo? Jesus está querendo tirar do meio da nossa oração a possibilidade de não sermos abençoados. Falta de perdão é pecado, e o pecado impede toda e qualquer bênção de Deus sobre nós. E aí, em falando de perdão, que Jesus inclui nesse modelo, eu quero dar um exemplo para você prático, um exemplo prático. E esse exemplo prático eu quero abrir a minha Bíblia, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, que fala sobre a parábola do credor incompassivo. Olha o que diz esta parábola: o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocou-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha, amados, olhe só nessa ilustração que Jesus inclui no modelo de oração: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles os quais me devem, os meus devedores. Observou bem nesta parábola que Jesus conta, Jesus relata que aquele empregado, ele tinha uma dívida, com o seu senhor, e o seu senhor então pagou a dívida dele, uma dívida que era alta. O texto da palavra de Deus diz que era 10.000 talentos. Mas aquele empregado se humilhou, prostrou-se, pediu por misericórdia, e aquele patrão perdoou a sua dívida. E quando ele sai, ele encontra um outro amigo que lhe devia uma soma menor, uma soma muito menor do que ele devia ao seu patrão. E aquele empregado então sufoca aquele seu amigo: me paga o que tu me deves. E aquele seu amigo ali implorou, suplicou, mas ele não quis acordo, mandou prender aquele seu amigo até que ele pagasse
a sua dívida? Seu patrão soube. E quando o patrão soube, mandou chamar aquele empregado e disse: servo mau, eu te paguei uma dívida grande, que tu não tinhas como me pagar, porque tu me suplicastes, porque eu tive compaixão e misericórdia de ti, eu te perdoei. Uma dívida grande, porque tu não perdoastes o teu próximo ou o teu amigo que te devia uma soma incomparavelmente menor. E aí aquele patrão pega aquele empregado e manda encerrar na prisão até que ele pagasse tudo que lhe devia. Amados, não é assim? Quem sabe às vezes nós temos uma dívida tão pequena, nosso irmão nos fez alguma coisa tão insignificante, e aí nós até hoje temos guardado no nosso coração um ressentimento, e quem sabe ainda não perdoamos aquele nosso irmão. Mas Jesus está dizendo: olha, a dívida que tu tinhas comigo era maior, tu não tinhas como me pagar, tu não tinha como saldar essa tua dívida comigo, mas por misericórdia e compaixão, eu te perdoei uma dívida que era muito alta, assim como eu te perdoei uma dívida que tu não tinhas como me pagar, porque tive misericórdia de ti. Perdoa a dívida que tu tens, que o teu irmão tem contra ti, que é menor, incomparavelmente menor do que a dívida que tu tinhas comigo. Eu te perdoei. Perdoa o marido, perdoa a esposa, os filhos, o amigo. O que é que tem guardado de ressentimento, de falta de perdão aí? Perdoa, porque a tua dívida e a minha dívida para com Deus era grande e nós não tínhamos como pagar, e o Senhor nos perdoou. Portanto, perdoa. E olha, porque Jesus, ele inclui esse pedido de perdão a Deus. Jesus inclui exatamente porque no capítulo 14, olha o que o Senhor ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, se as nossas dívidas com Deus não forem perdoadas, as nossas orações e as nossas petições diante de Deus, elas ficarão bloqueadas. Isaías, no capítulo 59, disse que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Ele diz: mas os vossos pecados e as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que Ele não vos ouve. Então, amados, falta de perdão é pecado, e para que a tua oração não seja interrompida, perdoa quem te deve, perdoa, tire de dentro de você o ressentimento, tira de dentro de você a mágoa, tire de dentro, perdoa, porque Deus já perdoou a tua dívida e a minha dívida, que nós não tínhamos condições de pagar. E Jesus, por fim, ele ainda inclui nesta oração um pedido, dizendo: quando vocês orarem, não somente peçam ao Pai que perdoe as vossas dívidas, não somente peçam ao Pai que perdoe as vossas dívidas contra os nossos irmãos ou contra o nosso próximo, mas Jesus, ele ainda inclui o seguinte: uma palavra de proteção nesta vida e nesta terra.
Porque Jesus, ele diz: peçam ao Pai que vos livre de todo o mal. Este é o momento que nós precisamos, mais do que nunca, fazer esta oração, este modelo de oração. E quando orar, não atire para todos os lados, não. Jesus ensinou, quando vocês orarem, orem ao Pai que está nos céus. Orem ao Pai que está nos céus. Santifiquem o nome dEle. Peçam a Ele que o reino dEle venha sobre vós. Quando orarem ao Pai que está nos céus, peçam a Ele que o pão de cada dia, que Ele lhes dê hoje. Peçam que o Senhor perdoe as vossas ofensas, mas peçam também ao Pai que Ele os livre de todo mal. Que Ele os livre de todo mal. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, Ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, porque o mal está no mundo. O mal está no mundo. Satanás e os seus agentes estão fazendo as suas obras, roubando, matando, destruindo, praticando o mal na terra, nos lares, nas famílias, nas vidas. É uma ação dele. Mal é uma ação de Satanás. E Jesus, ele diz: peçam ao Pai que os livre de todo o mal. E por que Jesus, ele manda que nós pedíssemos que os seus apóstolos pedissem, e que nós hoje, que nós peçamos ao nosso Pai que nos livre de todo o mal? Você sabe por quê? Que ele conclui no versículo 13, dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, amados, veja bem, como é que está a sua oração? Como é que você tem orado? A quem você tem dirigido a sua oração? Jesus ainda nos dá um respaldo maior ainda, que quando você pega alguns textos da palavra de Deus, esses textos nos ensinam, nos confirmam, nos garantem que nós temos um Pai que está nos céus, a quem devemos dirigir a nossa oração, e que temos um nome que é sobre todo nome, e este nome de Jesus nos dá a garantia, nos dá acesso ao Pai, nos dá direito de irmos a Ele, nos garante acesso ao trono dEle. E aí, já para nós, concluindo, porque nós vamos orar, Jesus nos dá mais este nome, o seu nome que nos dá garantia de vitória. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, eu quero ler com você, Atos, no capítulo 4, a palavra de Deus, ela nos ensina assim. São Pedro, falando acerca de Jesus, sabe o que é que São Pedro diz? Sabe o que é que os apóstolos estão dizendo? Que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo, se referindo a Jesus: e em nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. São Pedro, apóstolo Pedro, na verdade foram todos os santos apóstolos pedindo para Jesus: ensina-nos a orar. Foi uma necessidade deles. E aqui o apóstolo Pedro, São Pedro, está dizendo: não existe na terra nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas em Filipenses, no capítulo 2, olha o que fala acerca deste nome. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou, aqui falando de Jesus, do Filho de Deus, do Messias prometido, do nosso Salvador do mundo. Falando dele, a palavra diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Olha aqui, Deus dá a ele um nome sobre todo nome. Deus dá a ele um nome que está acima de todos os anjos. Deus deu a ele um nome que está acima dos homens. E Deus deu a ele um nome que está acima de todo principado e potestade, Satanás e seus agentes, todo o inferno. Como é que Jesus ele ganha este nome? Jesus, na verdade, ele conquistou este nome. Conquistou quando ele veio a esta terra, nasceu de uma virgem. Jesus ele veio unicamente para poder morrer ali na cruz do Calvário, entregar a sua vida na cruz do Calvário, para poder pagar um preço que eu e você nós não tínhamos as condições de pagar. Jesus ele veio como um segundo Adão. Jesus ele veio para assumir a minha morte. Jesus ele veio para vencer Satanás, que já havia estabelecido o seu reino nesta terra. E quando Jesus vem para esta terra, sabendo que o Deus deste mundo, que Satanás havia estabelecido o seu reino na terra e que estava reinando nesta terra, porque Satanás ele consegue conquistar esse direito lá no Éden, através de Adão, e ele passa a ser então o rei e o senhor desta terra. Não sei se você lembra, mas quando Jesus ele estava sendo tentado, Satanás disse assim: tudo eu te darei, se tu me adorares. Todas as coisas me foram dadas. Foram dadas a ele. Adão entregou o direito da terra a ele. Ele passou a ser o Senhor do mundo. Então Jesus Cristo vem para tomar de Satanás o domínio e o direito que ele tinha sobre essa terra. O Salmo de número 115, a palavra de Deus nos ensina que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Somente os filhos dos homens têm direito legal de estarem nesta terra. Quando Satanás foi tomar o direito da terra, você lembra que ele teve que usar o corpo de um animal? Porque somente tem direito legal de estar nesta terra alguém que tem corpo físico. Porque Deus entregou o domínio desta terra aos filhos dos homens. Então ele usa um corpo físico para ter direito de tentar Adão e Eva e roubar deles e usurpar deles o trono, o reino, o domínio sobre esta terra. E ele consegue. A partir de lá, Satanás tem direito, Satanás tem autoridade, Satanás tem direito legal de fazer o que ele quiser. Por isso que quando Jesus ele chega aqui na terra, foram milhares e milhares de pessoas doentes, pessoas problemáticas, pessoas endemoniadas, demônios que entravam na vida das pessoas, porque eles tinham o direito legal de estarem na terra. Por isso eles usavam os corpos das pessoas
E por isso Jesus Cristo, quando veio curando as pessoas, libertando os oprimidos, destruindo todas as fortalezas do diabo, quebrando as cadeias do inimigo que estavam aprisionando os homens. Jesus abrindo os olhos dos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Jesus, ele está travando uma batalha nessa terra por mim e por você. Jesus, ele precisa conquistar o direito para nós, como homem. Ele precisava, como homem, conquistar o direito e a autoridade de vivermos e termos domínio nesta terra, nesse mundo. E Jesus vem e vence. Jesus trava uma batalha, não somente contra os homens, contra os líderes, contra os poderosos. Jesus, ele trava uma batalha também contra as forças espirituais do mal, contra Satanás e seus demônios. E Jesus vence o poder dos homens, Jesus vence a fúria dos homens, mas Jesus também vence todo o projeto e toda a ação de Satanás e seus demônios. É bem verdade que ele morre, mas ele precisava morrer, porque era a minha penalidade e a tua penalidade, porque Deus falou lá no Éden: se tu comeres, tu morrerás. Então Jesus, ele veio para morrer, tinha que vir como homem, como eu e como você, para morrer, e morreu sem pecado, e ele vence. Por que nós sabemos que ele vence? Porque no terceiro dia, o Espírito de Deus o ressuscita dos mortos. E sabe o que acontece, querido? A partir daquela ressurreição de Jesus, ninguém mais poderia matar Jesus, ninguém mais poderia destruir Jesus. E ele vence, e agora ele passa esse direito, o direito legal, a autoridade. Jesus, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. Jesus devolve a nós esta autoridade. Então foi exatamente aí que ele recebeu o nome, que é sobre todo nome, porque ele venceu na dimensão humana, ele venceu na dimensão física, ele venceu no reino dos homens, e venceu também as potestades do inferno, ele venceu as potestades do mal, Satanás e seus espíritos e seus demônios. Jesus vence, e aí ele conquista este nome, e este nome é nos dado no momento que nós oramos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Pai, me ajude a santificar o teu nome na terra, com testemunhos, com a minha caminhada, com a minha maneira de viver. Pai, Jesus, ele continua nos ensinando e dizendo: Pai, venha o teu reino, venha o teu reino, reine sobre mim. Jesus, ele diz: peçam a ele que te dê o pão do amanhã, pede a ele hoje. Pede a ele hoje o pão do amanhã, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Jesus está dizendo que ele nos dá o pão antecipado. Por isso que o salmista Davi diz que enquanto os seus filhos e os seus servos estão dormindo, o Senhor está providenciando o pão da manhã. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai. Me ajude a perdoar aquele que me deve, porque a minha dívida com o Senhor é grande. O Senhor me perdoa. Perdoa, para que a tua oração não seja interrompida. Pai,
Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, queridos? Então aqui está Jesus nos ensinando a orar. E eu vou convidar você para nós nos levantarmos em oração nesse momento. E vamos orar ao Pai que está nos céus. Mas vamos também nos valer do nome, que é sobre todo nome. E esse nome nos dá direito legal de estarmos na sua presença e diante do seu trono. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus por você agora. Creio que quando nós aprendemos a orar de acordo com a palavra de Deus, Deus, Ele nos ouve, Deus nos responde, Deus nos acode, Deus vem a nosso socorro. Por isso eu quero que nesta hora, independentemente de qual seja o problema, a causa, eu sei que nós estamos ainda neste mal, no fim deste mal, está acabando para a glória do Senhor. E eu quero que você una a sua fé comigo agora e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso grande Pai que estás nos céus, Deus glorioso, Deus poderoso, Pai que estás nos céus, Tua palavra nos ensina hoje que nós somos, meu Deus, o povo que verdadeiramente temos um Pai a quem clamar. O Senhor não nos deixou órfãos nesta terra. Jesus nos ensina a olhar o Senhor, a buscar o Senhor, a nos dirigir ao Senhor como nosso Pai, como nosso Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor Tua santa e gloriosa palavra. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor está exatamente aí, aonde o Teu filho, a Tua filha, está, meu Deus, ouvindo esta palavra e formando esta corrente de oração neste momento. Deus, nós buscamos ao Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nada escapa às Tuas mãos, que nada foge ao Teu controle. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos de graça e de glória, de bondade e misericórdia, e alcance esta família, alcance esta casa, meu Deus, este corpo debilitado, meu Deus, que o Senhor restaure este relacionamento, Pai, que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, quebre os laços, meu Deus, a fúria e a força desta enfermidade, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor liberte este corpo deste mal, traga-o, meu Deus, para o seio da sua casa, para a sua família, meu Deus amado, traga, meu Deus, os seus familiares, seus queridos, aqueles, meu Deus, que ainda estão, meu Pai, amarrados e presos, Pai, por este mal, esta pandemia. Nós repreendemos no nome glorioso e poderoso de Jesus. Pai, visite os hospitais, meu Deus, os leitos dos hospitais, onde as pessoas estão ali, meu Deus, em angústia, estão, meu Deus, em desespero, estão sozinhas, Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um, estende as Tuas mãos de amor, abraça cada uma, tira, meu Deus, desses laços, meu Deus, de morte e de incerteza. Pai, em nome de Jesus, devolve este pai e a sua família, devolve, meu Deus, esta mãe, a sua casa, os filhos,
Aquele, meu Deus, que está doente, cura, meu Deus, sara a terra. O Senhor é Deus que sara. A sua palavra tem poder para sarar, para libertar, para transformar. A tua palavra muda histórias e muda circunstâncias. Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e o Senhor, meu Deus, envie já para a terra dias, meu Deus, melhores, um novo dia, dia de paz, dia de celebração, dia de muitos e milhares de milhões de testemunhos pelas grandes obras que o Senhor realizou, tem realizado e continuará realizando. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça, Deus, os gemidos, ouça o clamor, ouça, meu Deus, o choro, a petição, Senhor, de cada pessoa, de cada família, de cada filho, de cada filha, meu Deus, e sara-nos, e salva-nos, e liberta-nos, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, é que nós oramos e nós agradecemos, agora e sempre. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, estamos terminando aqui mais culto. Você terá uma noite abençoada, uma semana mais abençoada ainda, porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, assim como Ele é o guarda fiel de Israel, Ele também é aquele que nos guarda, nos protege e nos livra do mal. Portanto, logo, logo, nós vamos estar juntinhos aqui. Eu já estou nessa expectativa, né? De nós nos unirmos, cantarmos glória, enchermos esse lugar de glória, de louvores ao Deus, ao eterno Deus. Já estou contando este momento, esperando esse momento. Amém? Eu sei que você também. Então te prepara. Deus está providenciando dias melhores para a sua igreja, para o seu povo, para a terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, e que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo.